Leitura do dia. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprais minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. São Sisto e Papa. Sisto era filho de 2 pastores, provenientes da 7ª região da cidade, chamada Via Lata, perto da atual Via do Corso, onde ainda existe uma rua com este nome. Na realidade, seu verdadeiro nome era Xistus, provavelmente de origem grega, que podia ser confundido com Sexto, erroneamente avaliado, também porque foi o 7º Papa, ou seja, o 6º depois de São Pedro, o 6º pontificado depois de Pedro. Eleito por volta do ano 115, algumas regras de culto muito importantes foram certamente atribuídas a ele. Por exemplo, decidiu que durante a consagração, ninguém além dos ministros de culto podia tocar o cálice sagrado e a patena. Ele também introduziu na missa que, após o prefácio, a oração do santo fosse recitada em forma conjunta entre o sacerdote e a assembleia. Ao que parece, também a fórmula final do Ite missa est, embora não seja confirmada historicamente. Ele estabeleceu, porém, com certeza que os bispos que visitassem a Santa Sé deviam voltar para suas dioceses com uma carta do Papa, que comprovava a sua plena comunhão com o sucessor de Pedro. Não é certeza, enfim, que tenha sido ele a introduzir o uso da água no rito eucarístico e da água benta para as abluções. No entanto, foram-lhe atribuídas 2 cartas de cunho doutrinário, uma sobre a SS Trindade, a outra, sobre a primazia do bispo de Roma, que alguns, todavia, consideram apócrifa. Durante o pontificado de Sisto tiveram início, provavelmente, as primeiras divergências com as igrejas orientais, enquanto parece ter sido ele a enviar os primeiros missionários para evangelizar a Gália, entre os quais São Peregrino. Equívoco sobre o martírio e as relíquias. São Sisto faleceu por volta do ano 125, provavelmente decapitado. No início fora indicado como mártir. No entanto, uma vez que não se tinham detalhes sobre o seu martírio, o calendário universal da Igreja não o inclui, hoje, entre os mártires. No começo foi sepultado na necrópole vaticana, 10 séculos depois, seus restos mortais foram transladados para Alatri. Desde então a cidade de Frusinate contende com a vizinha Life, hoje na região de Caserta, São Sisto como padroeiro.
Na realidade, as relíquias do seu corpo, segundo as últimas revelações, são conservadas em ambas as cidades. Outras, também atribuídas a São Sisto, encontram-se na homônima igreja na Via Ápia, em Roma, e até em uma teca, em uma capela da Catedral da Assunção, em Savona, doada à cidade pelo Papa Paulo V. São João, bispo de Nápoles. João, bispo de Nápoles, destacou-se em um período bastante turbulento, por ter transferido os restos mortais de São Januário de Agro Marciano para o cemitério suburbano. São João faleceu na noite de Sábado Santo, no ano 432, enquanto começava a celebração litúrgica, foi sepultado no dia de Páscoa. São Ricardo, bispo de Chichester na Inglaterra. Ricardo tornou-se sacerdote depois de ter conhecido Edmundo Ricci. Como pároco na Inglaterra, dedicou-se à reforma do clero, à administração gratuita dos sacramentos, à celebração da missa em condições dignas e, em particular, aos pobres e enfermos. São Ricardo faleceu em Dover, em 1253. Infelizmente não conseguimos mais informações sobre o santo do dia.